Se eu te perguntasse qual é o herói aquático mais famoso do mundo, você com certeza diria que é o Aquaman, não é? Um membro clássico da Liga da Justiça e um dos heróis mais famosos e antigos de todos. Mas agora você sabe que ele é praticamente uma cópia de outro personagem da Marvel, o Namor. Namor foi criado por Bill Everett e apareceu pela primeira vez em Motion Picture Funnies Weekly, número 1, em abril de 1939. Já o Rei dos Mares apareceu 2 anos depois, na More Fun Comics, número 73, em novembro de 1941. Curiosamente, ambos são heróis aquáticos, híbridos, com pais humanos e de Atlântida, e as habilidades dos dois são praticamente idênticas. Eles têm força sobre-humana, podem nadar a altíssimas velocidades e têm o controle sobre criaturas marinhas. No entanto, a principal diferença está na personalidade. Enquanto o Namor é aquele tipo de herói arrogante, anti-herói, moralmente ambíguo e às vezes até se comporta como um vilão, além disso, ele despreza com toda a força as pessoas da superfície, o Aquaman é aquele clássico defensor da paz e da justiça, acreditando que a humanidade e os Atlantes podem coexistir em harmonia. Você conhece o Lobo? Talvez um dos personagens mais doidões e maneiros da DC. O cara literalmente já tentou assumir o posto do Superman na Liga da Justiça. Pode não parecer, mas ele é uma paródia de um personagem da Marvel, um dos mais famosos, o Wolverine, que apareceu pela primeira vez em The Incredible Hulk, número 180, de 1974, enquanto o Lobo só apareceu 9 anos depois, em 1983, no quadrinho Omega Man, número 3. Ambos são anti-heróis brutais e violentos, com nomes de animais reais, habilidades de regeneração e imortalidade, aparência e comportamentos selvagens, e gostam de solitude e isolamento. Os próprios criadores do Lobo, Keith Giffen e Alan Grant, falaram abertamente sobre a inspiração no personagem Wolverine. Giffen até mencionou em entrevistas que o Lobo foi criado como uma resposta à popularidade de personagens como Wolverine e o Justiceiro. As maiores diferenças dos dois estão na personalidade. Como o Lobo é uma espécie de paródia, ele acaba sendo uma versão mais exagerada do Wolverine, às vezes sendo completo maluco e sem escrúpulos. Você acha que o Capuz Vermelho e o Soldado Invernal são parecidos? Bom, essa comparação fica ainda mais evidente quando olhamos para os quadrinhos. Isso acontece porque, nas HQs, Bucky Barnes era literalmente um jovem sidekick do Capitão América. Mas, após uma tentativa falha do Capitão América em derrotar Zemo, uma bomba explode e Buck é declarado morto. Anos depois, em janeiro de 2005, em Capitão América 1, Buck retorna como Soldado Invernal e tenta matar o Capitão, mas no fim se torna um anti-herói. Curiosamente, apenas um único mês depois, em Batman 635, que saiu em fevereiro de 2005, outro ex-sidekick retorna dos mortos, assume uma nova identidade e tenta matar seu ex-mestre, mas no fim também se torna um anti-herói. O Máscara Negra é um vilão marcante do Batman. Apesar disso, ele tem praticamente um irmão gêmeo na Marvel, o Caveira Vermelha, que foi criado por Joe Simon e Jack Kirby e apareceu pela primeira vez em Capitão América, número 7, em outubro de 1941, muitos anos depois do vilão do Batman, que surgiu na edição Batman 404. De 1975. Embora ambas as versões tenham origens diferentes, ambos são vilões com aparência quase idêntica, com seu rosto sendo uma caveira. A diferença é que uma é preta e a outra é vermelha. O que você acha do Cyborg? Um membro clássico dos Jovens Titãs, que pouco tempo depois foi promovido para a maior equipe da DC, a Liga da Justiça. Mas, e se eu te dissesse que o Cyborg pode não ser tão original assim? Victor Stone apareceu pela primeira vez em DC Comic Presents, número 26, em outubro de 1980. Ele era um jovem atleta que sofreu um grave acidente e perdeu boa parte do corpo. Seu pai, então, o reconstruiu com tecnologia cibernética, transformando-o em um híbrido de homem e máquina. O problema é que tem um personagem da Marvel que é praticamente idêntico e apareceu 6 anos antes, o Deathlock. Ele surgiu pela primeira vez em Astonishing Tales, número 25, de agosto de 1974. Deathlock era um soldado dos Estados Unidos que morreu em batalha e teve seu corpo reanimado com tecnologia avançada, tornando-se meio humano e meio máquina. Ambos têm um visual muito parecido e poderes semelhantes, como
força sobre-humana, interação com tecnologia e armas embutidas. No entanto, a maior diferença entre os dois está na personalidade. Enquanto o Cyborg é um herói de fato e um cara muito gente boa e otimista, o Deathlock é bem mais sombrio e foi transformado pelos militares e cientistas em um ser sem consentimento. Você gosta do Batman? Então você conhece o Crocodilo, que, além de ter uma das melhores boss battles da franquia Arkham, é um dos vilões mais brutais do herói. Mas ele não te lembra alguém, não? Talvez um vilão do Homem-Aranha? Enquanto Waylon Jones, o Crocodilo, apareceu pela primeira vez em Batman número 357 de 1983, o Lagarto foi criado 20 anos antes por Stan Lee e Steve Ditko, surgindo em The Amazing Spider-Man número 6 de 1963. Ambos os personagens têm uma origem trágica, ligada à transformação em uma criatura reptiliana. Além disso, são vilões brutais dos heróis mais famosos de suas editoras. A principal diferença dos dois está na transformação. Enquanto o Crocodilo se transforma devido a uma condição genética, o Lagarto sofre a modificação por causa de um experimento científico mal sucedido. E também o Crocodilo nunca perde totalmente sua humanidade, enquanto o Lagarto, ao se transformar, perde a maior parte da sua inteligência e humanidade. Outro personagem que aparece bastante nas histórias do Batman é o Homem-Pântano, que fez sua primeira aparição em House of Secrets, número 92, em agosto de 1971. Curiosamente, no mesmo ano, poucos meses antes, em maio de 1971, Stan Lee e Roy Thomas criavam um Homem-Coisa, que é praticamente idêntico. Ele fez sua primeira aparição em Savage Tales, número 1. Ambos os personagens têm conexão com a natureza. Eram humanos normais que se transformaram em entidades vegetais após um acidente envolvendo substâncias químicas e biológicas. Eles também têm aparência monstruosa e vegetal. Além disso, eles são uma resposta a uma forte e crescente conscientização ambiental nos anos 70, que era um momento de forte apelo por mudanças ecológicas e de preocupação com a natureza. Uma grande diferença entre os dois está na personalidade e memória. Embora o Homem-Pântano tenha perdido sua forma humana, ele mantém grande parte de sua memória e personalidade. Já o Homem-Coisa, por outro lado, perdeu completamente sua memória e age de forma instintiva. Além do mais, o Homem-Pântano é mais ligado à magia e misticismo. Não é à toa que ele frequentemente fala com John Constantine. Já o Homem-Coisa é mais uma força instintiva da natureza. O Pantera Negra, com certeza, é um personagem muito foda. Além de ser um dos primeiros personagens negros dos quadrinhos, surgindo em julho de 1966 na revista Quarteto Fantástico número 52, ele também é um dos mais respeitados de toda a Marvel. A DC, querendo ter um Pantera Negra para chamar de sua, criou o Leão Vermelho, que apareceu pela primeira vez em abril de 2017, em Exterminador, número 17. Ambos governam uma nação africana e possuem força, velocidade e agilidade sobre-humanas. Além disso, o visual e o traje são quase idênticos e inspirados em animais. Christopher Priest, criador do Leão Vermelho, já admitiu que o personagem foi inspirado no Pantera Negra, mas a ideia era fazer com que ele fosse uma versão deturpada de T'Challa, sendo o oposto, e tudo que o Pantera Negra não é. Por exemplo, ele é um ditador, com um código de moral e honra totalmente distorcido. Se o Pantera Negra fosse um vilão, ele seria o Leão Vermelho.